Bora dar início a uma aula semanal aqui no meu perfil e hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que são os biotipos, os perfis sexuais, os poderes e as sombras da nossa sexualidade, para a gente fluir na sua maior potência. Então sejam mais do que bem-vindos, bem-vindes, para a gente dar início. E para mim, falar sobre os perfis sexuais é uma das grandes viradas de chave, pelo menos na minha experiência acompanhando mulheres, né? E também na minha própria experiência pessoal. Afinal de contas, todo mundo, em algum momento da vida, já tentou se encaixar em algum perfil que é mais sexual, que é mais intenso, mas ao mesmo tempo, talvez não se sentisse totalmente visto, né? Percebido na sua segurança em explorar. Às vezes a gente tenta se conectar com os nossos parceiros, parceiras de determinada maneira, mas a gente percebe que parece que a linguagem erótica e sexual, tanto nossa quanto o outro, não tem a química que a gente espera. Só que o que eu percebo é que muitas vezes não é que o nosso corpo não é capaz de ter orgasmos, não é que o nosso corpo não tenha desejo, e não necessariamente significa que não possa haver a química na relação, mas que talvez as nossas linguagens sejam diferentes e que elas têm todas superpoderes a serem trabalhados. Então a gente vai conversar sobre isso hoje e eu gostaria de saber de vocês como é que tá o som e como que tá a imagem, porque hoje eu estou sem microfone e fone de ouvido aqui para conversar com vocês. Vocês podem me dar esse feedback? Enquanto vocês me dão esse feedback de como que tá o som e a imagem, eu quero me apresentar e falar um pouquinho mais aqui, né, do que a gente vai explorar e como que isso toca, né, a vida de muitas das minhas alunas, as mulheres que me seguem, para a gente começar a viver uma sexualidade, um prazer e a nossa multi-orgasmia de uma forma mais autêntica e não mais com máscaras no qual a gente tenta ser alguém diferente para ser mais amado e aceito, mas por dentro a gente se sente desnutrida, insegura, desconectada do próprio corpo. Só que o nosso corpo, ele tem uma sensibilidade enorme ao prazer, só que como a gente tem uma ideia muito fixa de como deveria ser, baseado nos filmes adultos, na pornografia, um modelo que é muito visado ao prazer masculino, pra gente que tem útero e vulva, às vezes demanda mais tempo, demanda mais exploração, mas que é muito mais potente em sensibilidade e expansão no nosso corpo, só que a gente não recebeu essa informação. Então, se você ainda não me conhece, né, vou lembrar vocês, por favor, me deem um feedback de como tá o som e a imagem pra gente começar. E se você ainda não me conhece, sou Elisa Marcelina, a pessoa que vos escreve aqui. E basicamente o foco do meu trabalho é também trazer informação, mas trabalhar no nível terapêutico a sexualidade num viés onde a gente usa a nossa força orgásmica para liberar bloqueios, liberar mágoas, culpas e vergonhas e começar a se reconectar com a potência do nosso corpo, em um espaço de segurança, de alto valor e de prazer no corpo, mas também de prazer em ser quem a gente é. Porque é uma sexualidade que não potencializa o nosso amor próprio, o nosso poder pessoal, a nossa segurança, não é nossa, e sim muito mais voltado a nutrir a ideia do que deveria ser a sexualidade. Faz sentido para vocês? Me contem um pouquinho. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu gostaria de saber como é que tá o som e a imagem. E pra mim, eu acho que também uma coisa que pode ser muito interessante a estar falando sobre é como que, pra mim, nasceu, né, essa ideia dos biotipos ou os perfis sexuais. Que, basicamente, ela não nasce, né, de uma ideia da cabeça da Elisa, mas é a partir de um estudo que é feito pela Agile, uma Somatic Bodywork voltada para sexualidade, onde trabalham-se os bloqueios corporais, energéticos e emocionais para expandir essa sexualidade, essa energia orgásmica pelo nosso corpo. E basicamente ela, ao longo de mais de 10, 20 anos trabalhando com sexualidade, foi percebendo pela experiência pessoal, mas também pela experiência dos seus clientes, o quê? Que muitas vezes a gente acredita que o orgasmo e o sexo ele se limita a uma única maneira. O forte, o intenso, o penetrativo, muito da reprodução dos filmes adultos, e que muitas vezes isso não era compatível com muitos dos clientes delas que acreditava que estava quebrado, que tinha algo de errado ou desconectado com o próprio corpo e que talvez o prazer não fosse para eles. E trabalhando na própria experiência pessoal, assim como o seu parceiro, que ela foi descobrindo várias dessas dificuldades de conectar com ele também, mesmo sendo, né, um profissional reconhecido internacionalmente, ela foi percebendo que enquanto ela tinha muita facilidade para ter o orgasmo rápido, intenso, e que para ela o desejo nascia assim, ó, a toda hora, a todo instante, a qualquer lugar, ela foi percebendo que o parceiro dela tinha outras demandas, enquanto ela, toques genitais,
já despertava com muita força o seu tesão. Para ele, necessariamente, isso era como se fosse um E parece estranho, né? Porque a gente cria também essa ideia de que homens têm essa facilidade que a todo momento, a toda hora, vai topar. E é interessante, porque então nesse estudo ela vai relatando o quê? Que enquanto que o seu parceiro, então, se ela fazia uma abordagem nessa intensidade, ele até gostava, mas havia uma trava interna que não permitia explorar. E ela foi descobrindo que, por exemplo, no caso dele, ele tinha muito a sensualidade, o perfil sensual, que a gente já vai falar aqui um pouquinho, e muito mais essa parte do vamos explorar os jogos de poder e dinâmicas, aonde a gente pode haver uma brincadeira, aonde que a gente pode chegar através não necessariamente da manipulação, mas essa brincadeira de toques mais intensos, de dominação, de submissão e até mesmo no jogo psicológico do que a gente pode alcançar a partir dos nossos desejos e dessas dinâmicas. E aí a gente vai vendo o mundo florescer. Muitas vezes a gente acha, e eu já estive nesse papel, né, onde a gente acredita que tem alguma coisa de errado, e a gente coloca uma máscara para poder se encaixar. Essa semana eu coloquei até uns stories onde eu falava um pouco sobre a diferença da Elisa de 8, 10 anos atrás para a Elisa atual. Há 8, 10 anos atrás eu achava que a sexualidade, a sensualidade e até mesmo a questão sexual eu precisava ser bem resolvida se eu transasse com os parceiros, seguisse a sua vontade, se eu alcançasse o orgasmo rápido, intenso e forte logo de cara, e que eu seguia muito o ritmo do outro. E apesar de eu colocar essa máscara e ir seguindo, no fundo, meu corpo ele criava mais dificuldade para alcançar o orgasmo. Meu corpo sentia muitas vezes uma trava, se sentir quebrada, errada, porque era diferente do padrão que era vendido. O que é o sexo? O sexo é aqui, ó, rápido, intenso, toques, rapidinha, e essa intensidade, e acabou. Só que, e nesse período também, eu achava que a sensualidade era muito aquilo que nos vendiam como o belo, o perfeito, o femme fatale, as caras e bocas, e como que o outro me via e me desejava, e como que isso poderia despertar o desejo em mim. E isso é muito forte, porque então a Elisa, com suas inseguranças e dores em torno da sua aparência, achava que sempre estava faltando algo. E que não era o suficiente, porque não tinha peito, não tinha bunda, nem tem um rosto tão padrão assim, né? Simétrico e que encaixa em vários dos perfis daquilo que é belo para a grande maioria da sociedade. Então eu preciso ser alguém diferente, eu preciso usar uma roupa mais sensual, eu preciso fazer determinada coisa para eu ser percebida dessa forma. Só que isso é muito desempoderador, porque vai nos desconectando mais e mais do corpo e da sua sensibilidade e mantendo a Elisa presa na mente, do que tem que ser, do auto-julgamento, da crítica, e pouco conectada com a força de prazer e essa energia orgásmica a partir das minhas aptidões e facilidades. Faz sentido para vocês? O som tá bom aí? Gente, vamos conversando para eu saber se a gente pode continuar ou se eu preciso mudar alguma coisa aqui para ser mais fácil para vocês. Faz sentido? Tocou vocês de alguma maneira? Então, quando eu acessei esse estudo, para mim abriu uma chavinha aqui para mim, não só no nível pessoal, mas trabalhando com outras mulheres e percebendo que haviam tantos bloqueios quanto. Então, antes da gente começar, eu gostaria de saber de vocês, inclusive, o que é para vocês o orgasmo. Porque então, na nossa cultura, adoro esse tópico, oi Bia, oi Kelly, tudo bem? Né? Então, quero saber para vocês o que é o orgasmo, o que essa energia orgásmica desperta em vocês. Assim como o sexo. Qual que é a primeira referência que nos vem à mente? E isso é muito forte, porque eu gosto muito de uma frase que é muito dita pela Maria José Flach, que não é nem do Tantra, né? E nem do âmbito da sexualidade, mas nesse caminho de desenvolvimento pessoal. Ela fala que as coisas elas têm o significado que a gente dá para elas. E que quando a gente para pensar, então, em energia orgásmica, qual é o significado que a gente dá? Porque se a gente parar para pensar, a energia orgásmica é uma energia extremamente poderosa que nos dá vida, que nos dá prazer, que nos parece que recupera uma força de criação, de movimento à vida, de vitalidade, de expansão e de poder. Só que a gente dá tanto significado em torno do que é o sexo, em torno então da culpa, da religião, do que é, do modelo que nos ensinaram, que muitas vezes pode ser sim violento, que gera mais insegurança e desconexão com o corpo. Dependendo da referência que a gente tem, quando a gente pensa nessa força orgásmica, o nosso corpo ele pode se contrair ou expandir e pedir por mais.
Então, quando a gente começa a entender que às vezes a gente tem uma limitação sobre o que ele é e como que a gente pode vivenciar isso no corpo, a gente começa a entender que existem vários perfis, vários padrões que residem todos em nós, só que alguns a gente tem mais facilidade do que outros. E uma das coisas que me fez muito virar essa chave foi também perceber o quê? Que cada um desses perfis, né? Então, se essa energia orgásmica, que não se limita, então, ao pico, que é essa energia intensa, gostosa, elétrica, que tem pouca duração, ela pode ter expansão. Ela pode durar minutos, horas, ela pode ter ondas, ela não precisa ser elétrica, mas ela pode ser profunda e expansiva pelo nosso corpo. Que tem diferentes partes do nosso corpo que podem orgasmear e que alguns perfis vão ter mais facilidade. E outros menos, mas que também pode trabalhar, porque tudo está dentro da gente. E que muitas vezes o movimento dessa força orgásmica pelo corpo, ela está muito ligada ao nosso corpo, nosso sistema nervoso, sistema endócrino, mas antes é energia, certo? O orgasmo, antes de ser uma sensação física, ele é pura energia. Então aqui a gente vai associar com alguns centros energéticos nossos. E começar então pelo perfil número 1, né? Que é o que a gente mais conhece e tem como referência do que é o sexo e o prazer na nossa sociedade. Que é então o perfil mais primal, mais sexual e que está bem na base da nossa coluna, que está ali no nosso chakra raiz, que vem falando sobre a nossa sobrevivência, sobre a nossa reprodução, sobre a segurança no mundo, sobre inclusive a nossa ação, a nossa presença aqui. Quando a gente traduz isso para o nível sexual, o que isso está querendo nos falar? Vem essa ideia então da intensidade, da força, da ejaculação, essa disponibilidade do desejo pela vida e essa facilidade de desejar o sexo, desejar o orgasmo nessa intensidade e muitas vezes bem localizado na nossa genital. Quando a gente traduz muito para o Tantra, qual que seria o tipo de orgasmo que está associado com esse perfil? Ao orgasmo de pico, que ele é intenso, ele é elétrico e ele demanda muitas vezes, parece até que para a gente alcançar, a gente meio que dá uma contraída na nossa pelvis, tensiona, tensiona, tensiona até soltar essa energia, que é maravilhosa. E uma das grandes facilidades, então, desse perfil primal é a intensidade, é a força, o desejo fácil. Para eles, o sexo é algo simples, fácil e rápido, e que tem maior disponibilidade. Todo mundo conhece alguém assim. E lembre-se, todos os perfis estão dentro da gente. Só que algumas pessoas vão ter muito mais facilidade do que outras. Então, quando a gente pensa nisso, quais são as sombras que esse possível perfil ele pode ter? Lembrando que não tem nada de errado em desejar o sexo, em ejacular, em ter essa atenção rápida. Às vezes, uma das grandes sombras desse perfil é que ele não percebe que as pessoas têm diferentes tempos, ritmos e necessidades. Para ele, às vezes, pode ser até um espaço de julgamento, porque o outro tem alguma coisa de errado se não deseja dessa forma. E às vezes a gente acredita que tem algo de errado se o nosso corpo não se abre dessa mesma maneira que é divulgado. Então, às vezes, o meu corpo, por exemplo, trazendo para a minha história, eu tenho uma necessidade maior de estimulação dos meus sentidos para esse corpo começar a despertar. Se alguém vem adentrando logo o meu corpo com uma penetração ou toques intensos e rápidos na Yoni, mesmo depois de 10, quase... Começou com uns 20... Vixe, já estamos aí com 16 anos. Né? Depois de tantos anos... Mesmo se alguém começa a tocar e estimular rápido essa região, o meu corpo vai entender como, opa, o que está acontecendo aqui? Se não há esse pulsar, tem dias que é mais fácil essa resposta e o desejo vem fluido. Mas na maioria das vezes, se algum parceiro vem tocando rapidamente, sem nem eu estar preparada, qualquer toque forte e intenso, meu corpo vai falar não. Porque é como se ele interpretasse como um tipo de invasão. Não é um espaço de segurança como, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil mais primal, com essa fluidez, vai ter, porque para ela pode ser excitante. E às vezes a gente acredita que sexo é um problema porque a gente não desperta ou tem essa fluidez como eles. Só que a verdade, muitas vezes também, essa força, essa intensidade é sempre na descarga e esse enrijecimento do que poderia ser essa expansão. Essa intensidade, essa necessidade de contrair ou penetrar, 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 pode machucar muitas vezes o nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa que tem vagina, ela precisa de mais tempo para abrir essa comporta, relaxar a musculatura, se lubrificar, receber mais tempo para ela se tornar receptiva. E com a medida em que a gente vai nessa intensidade, por exemplo, penetrativa, o nosso corpo
corpo ele vai criando algumas coraças para se proteger, porque nem sempre ele está totalmente aberto. Então pode ser que perca, por exemplo, uma sensibilidade no interior da nossa vagina, que sim, ela é capaz de ter orgasmos com penetração, que é diferente do clitóris, é óbvio, mas que ela tem essa potencial. Só que ela precisa de tempo para relaxar e sensibilizar. Mas se a gente tem um perfil mais primal, a gente fica muito somente na entrada, nesse clitóris, nessa ejaculação, nesse orgasmo rápido e intenso, e não dá tempo para o nosso corpo se preparar. Muitas mulheres a gente percebe que às vezes formam até coraças aqui nessa região de sentir dor ou desenvolver algum tipo de patologia. Por exemplo, nos homens, eles vão perdendo, especialmente eles não trabalham outros perfis, são uma das grandes causas, inclusive, da ejaculação precoce, porque eles sempre são voltados a satisfazer o resultado o mais rápido possível. Questões com a própria próstata e essa dificuldade de sustentar a própria ereção. Uau, o que vocês acham em torno disso? Se um perfil primal ele tem facilidade, ele é muito orientado pela meta orgástica, o sexo, então, ele só é bom se a gente alcança o orgasmo como ele conhece como tal, rápido, intenso e elétrico. Às vezes tem dificuldade até mesmo de compreender o outro, porque às vezes as pessoas podem ter perfis sexuais diferentes. Não tem nada de errado com o primal, mas às vezes esse enrijecimento pode criar mais barreiras e bloqueios com ele do que expandir as diferentes formas de sentir prazer. E essa energia orgásmica, ela busca sim se expandir pelo nosso corpo. Então sempre quando a gente só está descarregando, a gente só está aliviando uma tensão, o que não é ruim. Mas às vezes o nosso corpo ele deseja por algo mais. Ele quer se revitalizar, ele quer sentir com mais profundidade, o que essas pessoas podem ter alguns bloqueios em torno disso. Faz sentido? Vamos passar para o segundo. Então, se tem o perfil primal, tem o perfil sensual. E o sensual é muito importante a gente falar para vocês que o sensual não necessariamente, como eu falei no começo dessa live, vai falar pra gente sobre como que o outro nos percebe. Ou se eu tô arrumada, se eu tenho um comportamento sexy, sensual, se eu venho aqui, falo, faço beicinho pra vocês ou não. Ou se uma pessoa sensual é aquela que é bela, que todo mundo para e olha assim, nossa, olha como ela se encaixa no padrão. Um femme fatale que tem um comportamento, que sabe flertar. Não necessariamente aquilo que a gente mostra para o mundo é aquilo que a gente está sentindo no corpo. Mas uma coisa é certa, uma pessoa que vive essa sensualidade, está conectado com essa força, sentir prazer através dos sentidos, porque sensualidade é isso, erotismo é isso, a sua capacidade de sentir prazer através dos sentidos. A tua pele, os teus ouvidos, os seus olhos, o seu nariz, o seu paladar. E essa conexão com os sentidos, daquilo que vai nos penetrando e dando sinais para o nosso corpo, vai despertando esse prazer, assim como fechar. Então, se eu me sinto segura, conectada com os estímulos que eu estou recebendo, é como se essa energia orgásmica, ela vai fluindo. Só que se eu fico presa em como que o outro tem que me perceber para eu ser validada como sensual, eu fico presa na minha mente, me criticando, criando mais sinais, mais informações para o meu corpo, para o meu sistema nervoso, de que eu não estou segura ali. Então, um dos grandes bloqueios dos sensuais é que a gente busca muito a validação e a dependência externa sobre aquilo que a gente está sentindo e sobre quem a gente é. E ao invés de confiar nos nossos sentidos e se permitir expressar autenticamente o nosso prazer, a gente vai se enrijecendo. Então a gente vive nesse espaço que é muito convidativo da nossa sociedade, de que é muito mais gostoso ser desejado, eu só sinto prazer se o outro me desejar, que é bastante castrador, porque a gente pode ser desejada pelos nossos parceiros e parceiras e que é incrível e é gostoso e a gente merece, só que a gente às vezes é movido pela essa carência, pela busca de validação, como se algo faltasse dentro. E isso gera um espaço de insegurança que vai bloqueando a nossa conexão com o nosso maior poder. Que é então, se você é um sensual, você tem muita facilidade de sentir prazer em cada poro do seu corpo. Que você é capaz, inclusive, de ter orgasmos ouvindo uma música. Que é diferente, por exemplo, é óbvio, de quando você está estimulando ali o seu clitóris. Mas dependendo da música que você ouve, as palavras que você ouve, o tipo de toque que você recebe, teu corpo vai criando essa energia orgásmica e pedindo por mais. Só que como a gente está preso na mente, a gente não se conecta com esse centro. Porque os sensuais, eles estão conectados o quê? Como a gente faz essa referência, né, aos centros energéticos. Ele está conectado com o nosso chakra sexual.
Tá fazendo sentido para vocês, gente? Por favor, aí, me contem. Então, qual que é o grande poder, superpoder dos sensuais? É essa facilidade em sentir muito, mas muito prazer e ondas orgásmicas pelo corpo de diferentes estímulos. Entre um espaço de excitação quando ele recebe o estímulo certo. E é muito forte falar sobre isso, porque antes eu achava que era a coisa mais distante do mundo, até que eu tive uma mestra que se chama Sadi Furtado, em que ela falava: Elisa, você tá falando que tá tanto bloqueio, por que você não estimula os seus sentidos? Mas como assim? Ela falava assim: por que você não vai ver um pôr do sol e começa a fazer a sua respiração, ativando o seu centro sexual, né? Que então muitas vezes pode ser ir contraindo o períneo, respirando, sentindo esse centro e conectando com os estímulos. Ouvindo uma música que você gosta, porque a gente pode perceber. Existem músicas que vai te levar a uma depressão, né? Depende do coração partido, que vai te lembrar de todas as memórias, as coisas que não deram certo, das pessoas que te feriram, ou das coisas que a gente sente vergonha e culpa. Ou então a gente pode ouvir músicas que nos estimulam, que o nosso corpo desperta. Assim como cheiros simples que podem despertar essa energia. Por exemplo, para Elisa, quando eu fui entrando nesse processo, eu até estava comentando esses dias com uma das minhas mentoradas, né, em que eu lembrei de uma experiência que eu tive e que não era nem na vida adulta e nem nesse período, né, pós 20 anos e que já tinha o despertar sexual, as iniciações, né, o sexo, o prazer, o orgasmo. Mas eu relembrei uma sensação que eu tive quando eu tinha, acho que entre os 9 e 12 anos, vai vendo a história, em que eu estava na escola. Eu tava na frente do Dudu, tava na mesa atrás, né? Na sua mesinha, sentada ali na cadeira, a gente tava estudando. E eu nunca vou esquecer que eu tava ali, estudando, e de repente eu sinto uma sensação de alguém roçar na batata da perna direita. Você sabe que a memória é boa e que foi boa quando a gente consegue lembrar até qual perna foi sentida. E ele, né, assim, não tinha nenhuma intenção sexual, a gente tava estudando, até olhei pra trás e falei: meu Deus, ele só tava assim, sabe quando criança tava balançando a sua perna? E eu tava sentindo isso daqui, ó, na batata da perna. E eu nunca vou esquecer, e essa sensação é até engraçada, porque eu sentia essa sensação e de repente eu sentia como se houvesse aquela sensação gostosa, aquela força que é elétrica, se expandindo pelo corpo. Isso era um orgasmo energético, um orgasmo sensorial da pele que muitas vezes, por ser diferente da dimensão do clitóris, a gente nem se dá permissão. Hoje em dia, se eu ouço alguma música, nessas práticas que a gente vai fazendo de respiração, movimento, e essa também é uma grande sacada dos sensuais, quando a gente começa a receber um estímulo e se permitir respirar, mover e vocalizar, a gente vai amplificando a sensação da onde que está vindo esse prazer. E todos os nossos sentidos, eles estão conectados, é óbvio, com o nosso sistema nervoso, mas principalmente com a nossa útera e a nossa vagina, principalmente através do nosso sistema nervoso, o nervo vago, né? Então ele é também um grande processador de traumas, mas também é aquele que é capaz de expandir a capacidade orgásmica pelo corpo. Então é muito interessante, porque então não é que a gente não ative o prazer e não possa ter orgasmos clitorianos, mas que a gente precisa de mais estímulos sensoriais. E a gente precisa dessa abertura para ir ativando e reconectando com o corpo. Como a gente vive tão preso na nossa mente no dia a dia, a sensação que eu tenho é que a maior parte dos sensuais, quando não ativam essa potência, elas estão desconectadas do corpo e estão muito nessa prisão do que deveria ser, como deveria aparecer para o outro, e não dá tempo necessário para o corpo começar a responder. Por quê? Se a gente começa a receber esses estímulos, às vezes de toques mais sutis, às vezes mais fortes, em diferentes partes do nosso corpo, a gente vai dando sinal para o nosso corpo de que, olha, você está segura, você está presente. E você vai percebendo que existem regiões que começam, às vezes, com pequenas sutilezas e ondas de prazer. Principalmente, no meu caso, e eu vejo que também muitas pessoas têm, é aqui, na cabeça, e a gente deixa de estimular porque a gente tem uma pressa do que deveria chegar o mais rápido possível. Então, no caso, se comparado a um primal, que eles são rápidos, intensos e logo querem chegar lá, a gente precisa de mais estímulos sensoriais.
A gente precisa mais dessa demanda e uma resposta do corpo. Porque muitas vezes a gente sente esse prazer aqui, mas a primeira coisa que a gente faz é se contrair para se proteger. Ao invés de sim internamente, através dessa respiração, esse movimento para amplificar a sensação e mandar a informação lá para baixo de que sim, vamos brincar, sim para esse clitóris que precisa de tempo para irrigar sangue, para se excitar mais e sensibilizar. Isso, inclusive, é uma das grandes bloqueios do primal, porque como ele não dá tempo, ele não alcança essa sensibilidade maior, ele quer acabar logo. Então ele não dá tempo dessa excitação para ganhar mais profundidade, inclusive nesse orgasmo elétrico que tanto gosta. Os sensuais, como eles vão sendo estimulados, quando eles dão essa permissão, é como se vai irrigando mais sangue, dizendo sim. Então a gente começa a ganhar mais profundidade, a gente começa a sentir mais irradiação, inclusive para nossa pelvis, é esse prazer. E ganhar pouco a pouco mais tempo de navegar nessa onda. E ao mesmo tempo, a gente pode ser, os sensuais, eles podem ter esse perfil bastante julgador daquilo que é, daquilo que não é. E também, por conta da nossa sociedade, eles são os que mais são afetados em torno do quê? Do julgamento em torno dos nossos próprios fluidos sexuais, como a ejaculação, como o nosso suor, a nossa lubrificação. Qualquer cheiro diferente, às vezes, é como se... E não que a gente não possa trabalhar, mas é como se a gente precisa soltar esse condicionamento da culpa, da vergonha, do nojo, do nosso próprio corpo e dar sim a essa expressão daquilo que é natural pra gente. O nosso bloqueio é que a gente vive muito na artificialidade e não percebe que muitas vezes a gente está rompendo a nossa energia orgásmica de tudo aquilo que ela poderia ser. Faz sentido pra vocês essa explicação? Vocês aí já se identificaram mais com o quê? O primal ou o sensual? Lembrando pra vocês que você tem tanto primal quanto sensual aí dentro, mas talvez você tenha muito mais facilidade, muito mais abertura para excitação e para energia orgásmica através dessa via. E que você pode sim trazer o primal, mas sem negar aquilo que para você é mais forte nesse momento e que todos eles é possíveis de serem trabalhados. Então, se a gente trabalhou o nosso primal, a nossa raiz, a gente foi subindo para esse chakra sexual, a gente vai subindo então para esse poder solar, que é o nosso plexo. E o plexo solar é a morada, né? Então, desse espaço de poder, da confiança, da força, né? E dessa presença, desse magnetismo natural de quando a gente está na nossa força mais autêntica. Então, se assim como o sensual, um dos seus maiores bloqueios é tentar ser uma coisa diferente da sua natureza para ser mais amado e aceito, muitas vezes o bloqueio aqui de quando essa energia orgásmica ela começa a subir principalmente para o nosso plexo solar, é entrar nesses espaços onde há muita rigidez e contração de tantas às vezes esses estímulos, esses atravessamentos que a gente tem, tanto em torno da sexualidade quanto no dia a dia, sobre a necessidade, às vezes, desses estímulos que a gente recebe de que a gente não é o suficiente, que a gente não é capaz, que vão minando não só a nossa confiança, mas a nossa conexão com o prazer. Assim como, né, a gente vai nessa enjaulamento interno, assim como esse excesso de fogo e atravessar o outro, para a gente se sentir seguro, a gente precisa constantemente estar afirmando e não consegue ouvir o ambiente e perceber muitas vezes as necessidades dos outros. Todo mundo conhece aqui alguém que vive atravessando algum limite ou sempre com as palavras de alguma forma, né, com agressividade, atravessando, machucando. E na sexualidade a mesma coisa. Quando a gente percebe, sobe aqui, dependendo, né, de qual sombra e qual superpoder, a sombra muitas vezes ela está envolvida muito com a manipulação. Eu te dou algo, mas a minha intenção é tirar algo por trás. A gente não está totalmente presente, seguro. E aqui eu tenho certeza que vocês ou qualquer outra pessoa já conviveu com alguém que de alguma forma essa energia sexual, nesse espaço de dominação, muitas vezes atravessa muito limites voltada somente a suprir os seus desejos, né, de um espaço de egoísmo e não de generosidade. Então, eu te dou, mas eu quero algo em troca. E essa também leva algumas pessoas a ir para dentro ou então a atravessar. E qual que é a força orgásmica e o superpoder aqui, desse plexo solar, desse poder solar?
Muitas vezes são as pessoas que gostam muito, por exemplo, isso não necessariamente é ruim, mas muitas vezes são as pessoas que gostam muito desse espaço de poder, de servir, de perceber o prazer do outro e tá nesse espaço de dominância. Se a gente vai para esse espaço mais de quem está recebendo, são as pessoas que têm muita facilidade de se entregar, de confiar em si, na sua expressão autêntica e confiar no outro. Quando sobe para cá, então a gente tem essa força em que já começa a romper as barreiras do próprio julgamento, quando está no seu superpoder. A entrega é fácil. Também aqui a gente pode gostar muito, né, desses espaços onde pode ser bastante excitante os jogos psicológicos em torno da sexualidade, desse desejo, inclusive, começar a verbalizar aquilo que eu quero fazer com você, aquilo que eu quero receber de você, também a explorar novos sentidos, algumas partes do tabu, e começar a reverter esse tabu, essa culpa, essa vergonha, em acessar o que está por detrás, aquilo que você deseja explorar. Então aqui muitas vezes pode ser as pessoas que, e não que se limita somente a isso, mas são pessoas que talvez tenham desejo em explorar outras formas de sexualidade, como por exemplo o BDSM, os jogos de dominação, submissão, mas num espaço de poder. Mas o desequilíbrio aqui pode ser em torno do quê? Do atravessamento dos limites, não ter conversas claras sobre consentimento, não conseguir ouvir a real necessidade do outro e só ouvir o seu. Então aqui a gente pode machucar o outro ou então criar um grande espaço de segurança, conexão para explorar tudo aquilo que a gente se permite. Portanto, que haja uma comunicação clara, portanto, que cada um esteja, né, seguro no próprio corpo, confiando em si, conseguindo confiar no outro para se entregar e se render a essa força orgásmica. E tá fazendo sentido para vocês, gente? Daí o feedback. E é muito interessante, por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar com essa subida dessa energia orgásmica, se, por exemplo, a gente começa a perceber como um grande sinal, por exemplo, do primal, o primal, ele sente muito, quando alcança o orgasmo, ele sente as pulsações ou contrações involuntárias da sua vagina, né, do pênis, essa sensação que é involuntário e tá aquele êxtase, aquele prazer. Aqui, à medida em que a nossa energia vai subindo, a gente vai percebendo que vai rompendo muito a nossa mente daquilo que deveria parecer ou não. Então, quando essa energia orgásmica, que todas elas começam ali no nosso centro sexual e ela vai circulando, ela vai movendo, e que as pessoas com esse perfil do poder solar, que gostam muito dessas dinâmicas do diferente, em explorar o novo e perceber onde que está o tabu e como transformar esse tabu em potência, a gente vai percebendo que a gente para de querer parecer algo que não é, mas sim deixar essas expressões autênticas, inclusive os movimentos involuntários. Então, quando a gente começa a aprender a ter orgasmos energéticos, é muito engraçado, porque quando começa a subir a energia, às vezes um dos grandes sinais é essas ondas de prazer. E a gente começa a ter pequenas contrações involuntárias, sabe aonde? Aqui no plexo, porque é quando precisa subir. Precisa subir essa energia, e às vezes a gente contrai porque a gente quer controlar, porque não é tão bonito ao olhar do outro, mas quando começa a subir, o que ela precisa é expressão tal como é, soltar a voz, aprender a expandir. E é muito interessante então, porque esse superpoder do poder solar não é só sobre dinâmicas de poder ou como que eu vou te servir, que também é maravilhoso. Quem aqui já teve a experiência de estar com alguém que está plenamente encarnado no corpo e quer servir porque gosta de te ver ter um prazer, que gosta ali de te servir completamente e que não é sobre si, não é sobre só alimentar o próprio ego, porque convenhamos, né? A gente fala, nossa, arrasamos aqui. Mas é quando você sente quando a pessoa, quando tá com alguém, é sobre você. Ou quando você tá nesse espaço de poder que é nutrir o outro. Porque não é o poder sobre o outro, mas é ser soberano de si, tá presente ali para multiplicar essa dimensão da sexualidade. E isso é incrível, porque é aqui que a gente começa a transformar esses espaços de culpa, de vergonha, que levam a nossa retração de querer se esconder, a entrar nesse espaço de autenticidade e poder. E é incrível porque a gente tem todos esses centros, só que a gente fica tão limitado ao que deveria ser só lá no primal, que a gente não consegue expandir essa energia. Tô vendo aqui que a Isabel Duarte está falando, faz total sentido, muito interessante falar sobre isso, sobre os biotipos. E me conta, Isa, qual que desses você está sentindo maior conexão?
E para mim é muito interessante falar sobre essa conexão com os nossos centros energéticos, porque o nosso prazer, a nossa energia orgásmica, antes de ser sobre a sensação, é sobre esse movimento energético. E eu gosto muito da visão do Tantra, inclusive, em que a gente vai percebendo a energia sexual, a orgasmicidade, não só como evento físico e genital, mas sim como essa capacidade que todo o nosso corpo tem de ganhar vida e se transformar. Porque a energia sexual, quando ela começa a circular pelo nosso corpo, antes de ser essa sensação maravilhosa, ela tem essa função do quê? De liberar os bloqueios para abrir espaço nesse canal, para a energia subir, para ela fluir. E quanto mais a gente vai liberando esses bloqueios, mais o que acontece? Mais a gente vai conectando com o nosso corpo, com a nossa confiança, com a nossa segurança, esse espaço de experimentação até onde hoje eu consigo ir, até onde eu posso me expressar, o que para mim faz sentido e não só o que os outros falam que deveria ser. Como que para mim esse corpo funciona? É um espaço de poder que não só molda a nossa sexualidade a partir de um espaço de segurança, de autenticidade, mas também como a gente vai movendo na vida, nesses espaços de criação, de conexão nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, porque quantas vezes a gente também não cai nessas armadilhas, esses jogos de poder do diz que me diz, do que deve ser, porque aqui a gente vai falar muito disso, que minam nossa confiança e esse espaço de se permitir brilhar e ser vista, com medo do julgamento do outro, e como que isso vai minando o nosso corpo. Então, quando a gente move essa força sexual, o que a gente está dizendo? É seguro ser eu aqui. Me vejam nesse espaço, né? E é muito poderoso isso, porque então a gente vai começando a subir. Muitas das perguntas que às vezes eu ouço, né? É sobre, então como que eu faço a energia subir? Como que a gente pode começar a trabalhar isso? Eu sempre vou dizer para vocês, essas práticas corporais de respiração, movimento e som, que vão ativando a nossa energia sexual para circular ela pelo corpo. Porque a gente pode trabalhar todos esses perfis, mas a gente vai soltando os bloqueios de cada um para ganhar uma nova dimensão, criar mais segurança e fluidez. Porque vamos parar para pensar assim? O nosso corpo, o nosso sistema nervoso, ou os nossos centros energéticos, como que para você fizer mais sentido, é como se fosse uma mangueira, que está conectado da base até aqui a nossa cabeça, certo? Então é uma mangueira. Só que ao longo da nossa vida, a gente vai recebendo condicionamento. O que é o sexo? O que é mulher? O que é ser mulher? Como que você deveria fazer? O que é a sensualidade? Vai introjetando várias culpas de que seu corpo é nojento. É como se vai criando vários buraquinhos nessa mangueira. E pensa assim, como se a água que vai fluir pela mangueira e que depois vai jorrar e expandir é a sua energia sexual, é a sua força orgásmica fluindo através desse canal. Então, se você tem vários desses buraquinhos, o que acontece é como se essa energia sexual ela fosse se dissipando, ela fosse perdendo a sua força. Pode chegar até ali o final alguma coisa, só que às vezes pode ser alguns pinguinhos, uma força mais pouquinha, ou então quando a gente vai tampando esses buracos, que não é sobre tampar ou enterrar eles, mas a gente fala que é um processo alquímico de transformar esses espaços de dor em potência, em voltar a se sentir seguro, a voltar a se amar, a voltar a se conectar com as nossas expressões. Então, o que a gente vai fazendo é reformulando, fortalecendo esse canal para que cada vez mais essa força ela possa subir, expandir e mostrar para o que a gente gosta, mostrar como que a gente pode se mover nesse universo. E quando a gente desejar, a gente pode ter um primal, uma sexualidade mais intensa, mas quando a gente quiser também a gente pode ter o êxtase, quando a gente quiser também a gente pode ter essas conexões mais de heartgasm, desse amor profundo, que é o próximo perfil que a gente vai falar. Tá fazendo sentido? Quando a gente entende isso, a gente vai percebendo que a nossa energia sexual, e a gente vai percebendo como ela pode nos curar, mas acima de tudo, conectar, reconectar com o prazer, mas com quem a gente é. Como eu falei anteriormente, a sua sexualidade não é sua, se ela só aumenta a sua insegurança, a sua desvalorização, a sua carência e as suas inseguranças. Mas a sexualidade, de fato, é sua quando há uma permissão, você se sente merecedora, segura a expandir. Que essa força sexual, antes de ser sobre o outro, é sobre a forma como você se ama e honra os seus limites, honra quem você é. E aqui é uma outra chave que eu posso dar para vocês, quando você pensa na sua sexualidade, quais são os valores que sustentam ela. Porque, por exemplo, para mim, um dos meus grandes valores que moldam a minha sexualidade é a liberdade. Mas se você me falasse quando eu tinha 20 anos, a liberdade seria a quantidade de pessoas com quem eu saísse, porque eu sou uma pessoa livre e eu posso dar para quem eu quiser. Mas por dentro, no meu caso,
eu vivia muito frustrada porque era sempre sobre o outro. E às vezes, como eu não estava tão conectada com outras expressões sexuais minhas, eu acabava não colocando limites, não sabia pedir aquilo que eu desejava, então é como se, de alguma forma, não era sobre a Elisa. Eu cumpria um papel e colocava uma máscara de primal, mas não era, por exemplo, um dos meus grandes perfis. Quando eu falo de liberdade, para mim é quando começa, no meu caso, né? A minha liberdade, quanto o valor que guia a minha sexualidade, é sobre a liberdade de ser Elisa, de honrar os meus limites, mas principalmente de poder ter a minha expressão autêntica sem ficar me julgando, sem ficar me punindo, ou sempre colocar outras pessoas como mais importantes o desejo do outro do que eu. É a minha liberdade de ser e expressar a minha sexualidade como me convém, sem precisar, né, ficar respondendo de que você precisa transar mais, você precisa fazer assim, se você não responde dessa maneira tem algo de errado. Não. A liberdade, ela nasce quando a gente aceita o nosso corpo e dá essa permissão de fluir, porque a gente está ancorado em quem a gente confia nas nossas expressões e a gente guia a nossa sexualidade não como uma forma de receber amor do outro, mas porque a gente se ama. Pelo menos esse era o sentido da minha liberdade sexual atual. Faz sentido para vocês? Me contem. Então, se a gente já trabalhou o primal, o sensual, que é os orgasmos que podem vir através dos sentidos, que precisa às vezes de mais tempo de excitação, mas quando vem ele começa a ganhar mais amplitude. Tem o poder solar que vem falando desse espaço de confiança, de se permitir se entregar, de servir o outro, de começar a expandir essa energia orgásmica pelo corpo. E aqui é bem interessante e importante eu falar para vocês que não precisa ser só no âmbito sexual. A gente consegue perceber claramente quem está movendo essa energia orgásmica no dia a dia, seja através das práticas alquímicas, mas pessoas que não é que ela é bonita, padrão, não é porque ela é inteligente fora da curva, mas tem essas pessoas que quando chega no lugar, é como se todo o salão fizesse assim pra ela, como se ela se tornasse assim, nossa, tem alguma coisa ali que a gente não sabe o que é, mas a gente é magnetizado pra ela e fala assim, uau, eu quero estar perto. Algumas pessoas vão rechaçar, óbvio, né? Quem não consegue sustentar esse nível de liberdade às vezes rechaça. Mas tem pessoas que se tornam magnéticas porque você percebe que aqui está se permitindo fluir. E isso é incrível, né? Porque tem dias que a gente está mais fluindo aqui e outros menos, e tá tudo bem. Só que é muito gostoso. Às vezes as pessoas acham que sensualidade é sobre como as pessoas nos enxergam, como as pessoas nos desejam. Mas sensualidade, pra mim, se você quer saber, é a capacidade de sentir prazer, a gente se torna tão magnético, as pessoas começam... eu não sei o que tem aqui, mas, nossa, eu quero estar aqui. Uau! E não é porque a gente precisa buscar a aprovação, mas porque você é. E isso é também, eu acho que um sentido de você precisa confiar. E aqui também vai falar muito dessa coragem de se expressar, porque às vezes não é não ter medo, é confiar. É confiar, é confiar. Porque a confiança nasce dentro. E todas as expressões que vêm a partir daqui, automaticamente é como se a gente vai recebendo respostas da vida, dos parceiros, as coisas que vão fluindo até nós. Faz sentido? E daí a gente vai começando a subir esse perfil. Porque aqui a gente também tem a galera que ama o romance. Como babô libriano, eu vou te dizer, se os meus perfis, assim, que eu percebo que eu tenho mais facilidade, é o sensual. Pra mim foi uma grande virada de chave quando eu percebi o amante e o êxtase. Então, o amante são as pessoas que gostam de um romance, que gostam dessa conexão, que gostam de abrir esse campo, esse cardíaco, né? Porque a conexão dele está no nosso centro cardíaco. E aqui é uma das coisas que a gente mais faz nas práticas alquímicas, né? E também no Religare, é como que a gente pode mover essa força sexual pelos centros, mas também sempre trazendo aqui para que a nossa sexualidade, independente de qual perfil você se encontra, sempre seja um ato de amor, sempre seja essa expressão de quem se ama, porque apaixonados não é entrar muitas vezes, e essa é uma das grandes dores de quem está nesse perfil, é acreditar ou ter essa crença, né, de que o amor requer sacrifício, abnegação e abrir mão de si. Então eu preciso dar e abrir mão, me sacrificar por esse amor, enquanto que por dentro a gente se sente usada, carente, sem essa força aqui. Então muitas vezes eu viajo por temporadas na vida nos biotipos e parece que assim, o mais forte em mim. Sim, perfeita a sua fala. Perfeito. A gente pode viver cada um deles em diferentes momentos da nossa vida e às vezes, ao longo do dia, a gente pode perceber que aqui tá fluindo mais um do que o outro. E às vezes nas fases do nosso ciclo menstrual, às vezes na fase da vida em que a gente se encontra, inclusive. Ou então com as pessoas com quem a gente está se relacionando.
E acho que é aqui que vai virando as chaves de que a gente não precisa se limitar, mas que a gente pode expandir esse escopo. Então, voltando para o perfil dos amantes, quando a gente começa a vivenciar, então, subir essa energia orgásmica, ela está fluindo por aqui. Aqui a gente começa a soltar esses espaços de desmerecimento, de carência, esses condicionamentos do que é o amor e aquilo que a gente faz para conseguir o amor, tanto na sexualidade quanto na vida. Como eu falei anteriormente, a energia sexual, quando ela começa a mover no nosso corpo, ela tem como função também nos curar. E não é sobre só o orgasmo finito, mas essa onda orgásmica que vai soltando os bloqueios. Que nem eu falei da mangueira, lembra? A gente vai soltando os bloqueios, essas coraças e abrindo essa fluidez para abrir esse coração. A gente usa essa força para abrir e expandir. Como que a gente vive isso na sexualidade? É essa busca pelo romance, pela conexão, o amor profundo. É aqui que muitas vezes vem as pessoas que têm muita facilidade para quê? Ter orgasmos mamários, que são de estímulos sutis das nossas mamas, ou então somente aqui dessa região, porque aqui quando a gente começa a trabalhar esse perfil mais dos amantes, a gente começa a desenvolver muito essa habilidade dos orgasmos energéticos. Todo orgasmo é energético, mas quando eu falo orgasmo energético, é essa sensibilidade, assim como os sensuais, de ter orgasmos em diferentes partes do nosso corpo. Os amantes, eles começam a ter muita sensibilidade nas mamas e todo mundo pode alcançar. Você precisa desbloquear aqui essa quantidade de energia estancada, os condicionamentos mentais sobre o que é o prazer, mas acima de tudo, né, essa coraça aqui sobre o tamanho das nossas mamas, a hipersexualidade, a insensibilidade daquilo que a gente é capaz. Mas voltando, quando a gente começa a trabalhar os amantes, né, é muito interessante porque a gente começa a liberar grandes dosagens de ocitocina. Se a gente parar para pensar, o primal é o que mais busca a liberação da dopamina. E no caso é como alcançar, satisfazer a nossa meta. Como satisfazer e alcançar o mais rápido possível o orgasmo. Então a gente é voltado a encontrar algo, a soltar e descarregar o mais rápido possível. Já o perfil dos amantes, eles vão buscar muito essa sensação de amor profundo e essa sensação de conexão e apaixonamento com o outro. E vem muito dessa liberação da ocitocina. E a ocitocina é o quê? Hormônio de amor, de intimidade, de conexão. Então, muito disso a gente começa a ativar essa região através dos estímulos, sozinho ou acompanhado. E aqui a gente vai percebendo cada vez mais essa sensação de amor profundo. E é muito interessante, porque muitas pessoas me perguntam, Elisa, todos esses dá para vivenciar também através da penetração, mas eu sei que tem muitas mulheres que me perguntam como que eu tenho orgasmos com penetração, que você fala que é orgasmo profundo e expansivo. Existem os orgasmos heartgasm, que é só da estimulação aqui desse centro cardíaco, e ele abre só o estímulo, às vezes você nem conseguiu ainda alcançar o heartgasm, mas só o estímulo das suas mamas e essa liberação de ocitocina é hormônio, gente. Abre uma comporta energética aqui, mas ocitocina é o hormônio que vai fazer a sua útera fazer assim, e ele vai expandir o prazer pelo seu corpo, bombear literalmente junto com o nervo vago, que atravessa todo o nosso corpo. E também vai começar a trazer pulsações naturais de relaxamento e sensibilidade lá no cérvix, no final da sua vagina. É diferente do orgasmo clitoriano, que ele é intenso, ele é elétrico e ele é rápido. Mas quando a gente começa a ativar essa quantidade de ocitocina, o nosso corpo se sente extremamente seguro. E quando a gente começa a receber a penetração, que não é necessariamente no começo, bate, estaca e sem preparação do nosso canal, mas essa liberação, ela vai aumentando a lubrificação, a excitação, o relaxamento. E quando a gente começa a receber penetrações profundas e inicialmente lentas, presentes, ela vai ativando o nervo vago e expandindo, e traz essa sensação de... Você já transou com alguém que você às vezes não tinha nem tanta intimidade, mas você fala, nossa, acho que eu me apaixonei aquilo, droga, estou ferrada. Com uma boa libriana, talvez bastante na vida. E aqui, ó, a gente já percebe uma crença, estou ferrada. Não, mas a gente traz essa sensação de expansão desse cardíaco e essa conexão, essa intimidade, o que cria muita essa segurança para entrar espaços de vulnerabilidade. E as pessoas vão falar, mas eu não gosto da vulnerabilidade, mas aqui vulnerabilidade não é fraqueza.
mas é a capacidade de soltar todos esses personagens que a gente cria para ser amado e aceito, do que a gente deveria ser, esse auto-julgamento, e se permite expressar cada vez com mais autenticidade e permitindo ser vista pelo outro. E essa é uma das grandes potenciais de quando a gente começa a subir essa energia por aqui, porque a gente vai conectando a nossa sexualidade, o prazer com o amor. Esse centro, a gente começa a liberar muito ocitocina e o nosso corpo ele começa a expandir. É aqui que a gente começa a ter esses orgasmos que parecem ondas que vão navegando pelo nosso corpo. Então, se a gente percebe, né, esse canal, esses centros, é como se a nossa energia orgásmica é como se fosse um rio. A água do rio ele precisa fluir, mas se ele está todo contaminado, vai ser muito difícil essa abertura. Precisa reconectar. Então, os amantes, a busca do enamoramento, é aqui onde a gente consegue, sabe quando a gente sai nas nuvens, quando a gente tem uma conexão com alguém, parece que, nossa, é uma conexão profunda, um amor que está nascendo ali. E é nutridor, a gente sai nas nuvens. Se algumas vezes a gente percebe que o orgasmo de pico, né, que é o mais finito, elétrico, que é maravilhoso, e todo mundo merece sentir, tá, gente? Mas aqui, quando esse orgasmo ele começa a ganhar profundidade, ele começa a ganhar expansão, ele é menos elétrico, mas ele é mais profundo, ele vai se expandindo, é como se a gente começa a revitalizar. Então, quando o nosso orgasmo ele começa, quando a gente tem eles, a gente começa a sair, como que eu posso falar, mais cheia de vida, começa a ter mais criativa, a gente parece que está sentindo, está mais conectada com o outro, mas a gente está mais conectada consigo. E é maravilhoso, porque muitas vezes a gente não se permite viver nessa potência, o perfil do amante, porque muitas vezes, né, quantas vezes a gente não se abriu a uma relação, não só sexual, mas um relacionamento, ou em amizade, ou teve experiências que foram de partir o coração. E que às vezes parece que a gente carrega uma tristeza, alguma coisa que parece que dá medo se abrir novamente. E esse é um dos grandes bloqueios, porque aqui também é uma permissão. Uma das formas que a gente trabalha muito no Religare, né, é essa reaprender a dar e receber. E não dar mais a partir da nossa dor, mas esse espaço de que a gente vai recuperando esses espaços que ficaram perdidos, né, pelas nossas dores, as nossas inseguranças, por aquilo que foi e o que não foi, e que fecharam o nosso corpo, mas principalmente que fecharam o nosso coração para vivenciar as nossas expressões autênticas na sexualidade e na vida. É fantástico, assim, permita que essa energia orgásmica cure você. É isso que eu posso falar pra vocês. E aí? Mas se eu já falei do primal, se eu já falei do sensual, se eu já falei do poder solar, se eu já falei dos amantes, tem uma galera aí que gosta de um êxtase, que quando eu falo da tântrica, quando eu falo de alquimia sexual, quando eu falo de orgasmos microcósmicos, de kundalini, de tigresas brancas, parece que ativa até uma luz, um brilho no olhar. As pessoas que gostam muito da sacerdotisa, esse arquétipo, né, que é a integração e essa força orgásmica que ela vai tendo mais sentidos para além apenas do sexo, mas essa força de nutrição, conexão, de intuição. Inclusive, pessoas que já começam a namorar essa possibilidade do que como a sexualidade ela pode ser sagrada e haver essa conexão com algo maior. E isso vem muito das tradições do Tantra, da alquimia sexual, do tal do amor, né? Aonde que a gente vai liberando essas coraças, a gente vai soltando esses condicionamentos e essa energia ela começa a fluir da base e vai fluindo, então, do nosso laríngeo, nosso terceiro olho, nosso coronário, a gente vai soltando esses condicionamentos religiosos, né, do que é certo, do que é errado, porque sexo não tem nada a ver com a espiritualidade, apesar de ser o nosso principal veículo encarnatório na Terra. E você mesmo sendo a galera sacerdotisa, tântrica, pode viver o primal sim, é permitido e justo viver todas as suas potências, todos os seus perfis, vivenciar, trocar, fazer aquilo que você desejar. Mas aqui é quando a gente começa então a viver essas experiências, os orgasmos energéticos, com roupa, sem roupa, com genital, sem toque genital, quando a gente começa a simplesmente respirar, mover e vocalizar e começa a expandir. É quando também ele vai passando muito e a base para alcançar esse êxtase é o trabalho muito desse emocional, é muito essa liberação dessa coraça que é uma ponte, literalmente, enquanto que o plexo sensual e a raiz vão te conectar com o seu instinto mais primal, né, mais animal. Aqui a gente vai falar sobre o humano, e o humano é a ponte, assim, com uma base bem ancorada, conectado com o seu humano e a sua necessidade de conexão genuína, abre essa comporta de vivenciar esses espaços, né,
da nossa espiritualidade plenamente encarnada. E isso é a busca do Tantra. Muitas vezes as pessoas falam, Tantra é sobre sexo. Mas assim, de todos os estudos, né, assim, vamos dizer que tem só 20 dos estudos do Tantra, que tem milhares de anos, vão falar sobre sexo. E maravilhoso, porque já ensina muito, né, galera? Já muda e abre uma comporta enorme dentro do nosso corpo. Mas o Tantra, o que ele fala? É busca de algo maior, essa iluminação, não fugindo do corpo, mas vivendo nele plenamente a toda essa humanidade, modificando então, usando essa energia orgásmica, aquilo que eu falei aqui essa aula inteira, usar essa energia orgásmica para ir liberando esses bloqueios, acessando essa potência humana para expandir. E é aqui então que a gente começa, e isso pode ser através do sexo sim, assim como em práticas de respiração, movimento e som, onde a gente vai circulando. E essa energia orgásmica é esse despertar consciente e seguro, e não de uma hora para outra, ou que alguém vai despertar em você. Não, a gente ajuda, mas essa energia é nossa e sempre foi nossa, que é a energia Kundalini, a energia primal para circular por esse corpo, liberar, né, essa coraça da nossa voz, dos nossos ouvidos, da nossa visão e percepção de quem a gente é. E também a forma como a gente vai vendo o mundo, modificando então esse canal, inclusive espiritual, com uma porta, né? De receber, de intuir, sentindo no corpo aquilo que é nosso e aquilo que não é. Muitas vezes a gente pensa no quesito espiritual, né? De que sempre precisa ser algo externo, e é maravilhoso aquilo que vem do externo, mas se a gente não está plenamente ancorado no nosso corpo, o que que acontece? Muitas vezes o que acontece é que a gente se torna muito mais fácil ser manipulado e achar que tem algo de errado conosco, ou nesse espaço de julgamento em que a gente precisa se podar para viver um caminho espiritual. É errado viver a carne, é errado se você não for, né? Eu ia muito quando eu era jovem, né? Essas vivências xamânicas, né? Então, de ayahuasca, enfim. E eu lembro que eu já tinha uma expressão mais expansiva, uma necessidade de movimento. Eu era muito julgada, era muito podada, como se fosse errado. É óbvio, né? Respeitando sempre o espaço das outras pessoas, mas havia uma percepção daquilo que só é espiritual, daquilo que é rígido, aquilo que precisa ser podado, aquilo que, como o outro te percebe, é mais importante daquilo que você está sentindo dentro. E aqui cria muita performance também. Mas o que eu acho mais bonito é que a gente pode usar esse corpo, abrir esses canais para se conectar com algo. E esse êxtase não é só um êxtase do pico de prazer, mas é sentir cada célula do nosso corpo se preenchendo de vida, se expandindo, se revitalizando, e a gente vai se alinhando internamente, sentindo essa conexão, sentindo e confiando na nossa intuição, recebendo também algumas das orientações que a gente busca. Não tem nada, problema nenhum, buscar orientações fora, seja na Umbanda, seja em qualquer lugar. Eu adoro, inclusive, viu, gente? Eu rezo para todo santo que possa me ajudar. Eu sou dessas. Mas o que eu gosto muito dessa visão do êxtase, do Tantra, é que eu posso gostar muito de todos esses saberes e que me nutrem e me ajudam, mas aqui a maior verdade sou eu. Existe o divino fora, mas que é uma extensão do divino dentro. Então aqui há uma permissão. É aqui onde a gente também começa a desenvolver mais a nossa criatividade, a nossa percepção sobre o mundo. A gente começa a destravar muito desses espaços e crenças sobre quem a gente é, sobre quem a gente deveria ser e quem que é genuinamente nós. Não porque a Elisa precisa te falar, você é maravilhosa, incrível, poderosa, porque você é. Mas a questão é, não adianta eu te falar, você tem que sentir isso, e soltar muitas vezes essa coraça, essas crenças que vão fazendo a gente se diminuir, para começar a descobrir quem a gente é através desse corpo. E o que eu vejo que o êxtase faz, não é o êxtase só pelo orgasmo, mas essa nutrição de que a gente se permite experimentar mais a vida, a gente permite experimentar essas versões da gente, que antes, em algum momento, tem um julgamento. Se você for isso, você é demais, você é sensível demais. Não, existem superpoderes em cada uma dessas versões. Só que muitas vezes nosso corpo carrega muito medo, muito trauma, muito bloqueio. E é isso que essas práticas alquímicas fazem. E esses perfis, o que eu percebo, principalmente quando a gente vai trabalhando na sexualidade, eles são um caminho muito bonito de a gente começar a dizer sim para todas essas facetas, diminuir o julgamento sobre esse primal, sobre esse sensual, do que deveria ser ou não, mas começar a olhar com amorosidade esses perfis para que a gente possa experimentar eles através da respiração, do movimento e som, começar a traduzir ele para o nosso autotoque, para o nosso sexo com os nossos parceiros, parceiras,
e começar a descobrir quem a gente é nessas expressões sexuais. Faz sentido pra vocês? Porque eu adoro esses assuntos, e pra mim quando eu comecei a associar com... Ih, aqui já vai finalizar. E quando a gente começa a associar com os centros energéticos, gente, aqui vai sair, mas eu vou voltar rapidinho só pra finalizar essa live. Pode ser? Eu vou voltar daqui a pouquinho aqui na live, ingressem novamente pra gente só dar uma encerrada aqui no nosso conteúdo pra vocês. Eu quero fazer um convite muito especial, tá bom? Ai, que dó. Eu deveria ter me cronometrado mais no meu tempo de fala. Já volto aqui, rapidinho. Galera, vamos voltar rapidinho. Alguém se empolgou e falou mais tempo do que deveria. Vamos finalizar rapidinho essa live. E pra mim é muito, muito incrível, né? Esperar uns minutinhos do pessoal ir chegando. Só pra encerrar aqui esse conteúdo que eu acabei de entregar pra vocês. E assim, eu acho que coisas importantes que eu acho que toda mulher, toda pessoa tem que saber é sobre... Cara, você não precisa viver só um perfil sexual ou outro, mas que todos eles fazem parte de você e que existe uma potência tão grande de quando a gente começa a entender como esse movimento começa a acontecer na sua vida, no seu corpo e transformar a sua sexualidade. Porque o que eu mais vejo, por exemplo, muitas vezes as mulheres chegando é que às vezes... Poxa, eu até consigo vivenciar, por exemplo, o primal, mas às vezes eu quero experiências mais profundas. Ou então, ainda carrega, que nem eu falei anteriormente, essa dor de achar que tem alguma coisa de errado porque não se encaixa logo de cara com esse primal. Mas não tem nada de errado. A informação que eu mais quero trazer pra vocês não tem nada de errado com vocês porque vocês não conseguem viver aquilo que deveria ser. Mas eu acho que a gente precisa começar a se questionar, achar que tem algo de errado conosco se a gente não se permite vivenciar com autenticidade, o nosso prazer e a nossa sexualidade. Por isso que eu acho que é tão importante a gente reconectar, porque então, à medida que a gente vai experienciando essas forças e esses movimentos, a gente vai se redescobrindo enquanto ser humano. Muitas vezes as pessoas falam que sexualidade é só sobre sexo. Não, meu amor. Sexualidade é sobre como que a gente pode viver com mais autenticidade, prazer sobre quem a gente é, conectado com essa força de vida, criando espaços de confiança, não só no sexo, mas também na vida, em nós, né? Então é por isso que eu quero fazer um convite para vocês, né? E eu queria encerrar a minha live antes, né, para trazer essa informação de que eu tô abrindo, né, as inscrições para o Religare. O Religare é o Reconexão com o Prazer, que ele vai trabalhar, a gente tem 6 encontros ao vivo, onde a gente vai estar se encontrando para trabalhar cada um desses perfis, voltando para a gente entender como eles funcionam e trazendo essas práticas alquímicas. E práticas alquímicas são o quê? É ativar nossa energia orgásmica através da respiração, movimento e som, para ir liberando cada um desses perfis dentro da gente e experimentando. Porque só saber racionalmente sobre os bloqueios não vai te destravar. É quando você começa a soltar a informação que está dentro do teu corpo que faz que instintivamente a gente se retraia, que a gente sinta medo, que a gente sinta a culpa. Porque não é um âmbito racional, é como que o nosso corpo responde, o nosso sistema nervoso responde frente às experiências que a gente está vivenciando. Então o que a gente faz é trazer todos esses espaços e começar a criar novas informações, porque essas práticas, elas são de despertar então dessa força orgásmica, a nossa Kundalini, experimentar como ela se expressa em cada um desses centros, mas para te mostrar qual que é o teu caminho, para poder se conectar com os outros a partir dessa força e autenticidade, e também saber comunicar a sua linguagem sexual e como que você quer se expressar nesse dia ou nesse momento com as pessoas com quem você deseja se relacionar. E é muito incrível, por quê? Porque então a gente começa a trazer essas conversas para os nossos parceiros, e sim, os parceiros que quiserem estar fazendo as práticas junto, a gente tem uma adaptação dos encontros, né, para que o parceiro que está afim de estar participando, movendo essa energia, são convidados a participar para inclusive fazerem práticas alquímicas de parzinho, e quem não tem problema nenhum, né, a gente movimenta essa energia primeiro em nós. E essa aqui é a grande sacada. Muitas vezes a gente acha que tudo tem que ser com o outro, tudo tem que ser com o outro tem que nos dar. Só que o que essas práticas alquímicas vão fazer com você é que primeiro a gente constrói o canal dentro. Enquanto a gente tiver todos esses bloqueios, a gente não consegue abrir essa vulnerabilidade e se conectar de verdade com quem a gente ama. Então o que a gente faz é transformar todas essas experiências que estão fechando esses perfis dentro da gente para começar a alquimizar, a transformar e mostrar como que ele se expressa genuinamente em você.
para você viver a sua sexualidade de uma forma mais autêntica, plena e que realmente seja prazerosa e que abra essa comporta para cada vez mais orgasmos profundos e expansivos. Então vão ser 6 encontros e eu vou adicionar 2 laboratórios, que seriam 2 encontros adicionais que eu estava pensando muito nesses dias, né? Como que a gente poderia fazer dias que a gente possa experimentar, tirar mais dúvidas, porque os encontros é para ensinar vocês também fazer essas práticas alquímicas para liberar esses bloqueios, mas acima de tudo, também criar espaços de experimentação com o corpo, onde tudo com muita segurança, onde vocês vão ter a segurança na casa de vocês, que vocês vão poder estar fechando a câmera naquilo que vocês sintam melhores e mais seguras para expressar, né? E não tem uma pressão do que deveria ser, mas esse espaço de conhecimento e experimentação no corpo. O Religar, então, vão ter esses 6 encontros, 2 encontros de laboratório, e também vocês vão receber, que a gente começou já as gravações, que é a Biblioteca da Mulher Multiorgásmica, porque sim, né, gente, a gente pode aprender a mexer essa energia orgásmica, mas também a gente precisa do conhecimento básico da capacidade multi-orgásmica, física, emocional e energética para pessoas com útera e vulva, porque o nosso corpo, a nossa ione, a nossa vulva e nosso canal tem muito potencial, só que a gente não recebeu a informação. Então vocês vão estar aprendendo sim, né, nas aulas gravadas que vocês vão receber, né, como despertar essa mulher multi-orgásmica a partir do toque, a partir dos estímulos, como que a gente pode comunicar com os parceiros, e nos encontros ao vivo a gente vai estar tirando as dúvidas, mas também experimentando todos esses perfis. Algumas aulas, as aulas gravadas que vocês vão receber é sobre como a sua libido cíclica funciona, e também como dar vazão, por exemplo, para perceber que alguns desses perfis são mais latentes, por exemplo, na pré-menstruação. Eu mesmo, na minha pré-menstruação, no caso, eu amo o tabu, gente. Às vezes eu fico até chocada. Eu falo assim, nossa, Elisa, a boa menina aqui precisa morrer. Talvez. Não, certeza absoluta. Né? São espaços onde vai mexendo esses espaços que são as nossas sombras, os nossos auto-julgamentos. Né? E como que a gente pode permitir vivenciar? O que pode potencializar? Nessas aulas gravadas vocês também recebem como estimular a área G, o cérvix, né? Como massagear a sua vulva. Né, que são partes importantes para desbloquear a nossa sexualidade, né, e começar a vivenciar esse prazer aqui, mas também tendo a percepção dos nossos perfis sexuais. E isso é algo que a gente vai fazer, é o grande ouro assim, dessa edição, porque para quem não sabe, eu fiquei 2 anos sem abrir turmas do Religare, porque eu precisava realmente dar um mergulho mais adentro, começar a reconfigurar algumas informações da sexualidade, do Tantra, com o estudo do trauma aplicado, né, de trauma release e trauma informed, para que a gente possa, né, realmente conseguir trazer essa alquimia, esse processo de cura e potencialização de quem a gente é, sem retraumatização. Importante, né, galera? Então, o Religare é um assim, dos programas de mais resultado que eu tenho, assim, de mulheres curando traumas, liberando a sua voz, liberando prazer. Inclusive, daqui a pouco vai sair um depoimento, né, de uma das minhas alunas que descobriu que era uma super sensual e começou a ter orgasmos de pele, como a gente falou, né, na aula, no começo da aula, e que isso permitiu haver maior comunicação e compreensão do parceiro. Tem outras alunas que começaram a entender como que muitas das vezes esses espaços de ser atravessado criava mais desconexão com o parceiro e conseguiu transformar esses espaços de ressentimento, de raiva, em espaços de limite, questão de consentimento, mas acima de tudo, essa confiança de expressar o seu espaço de poder. Não somente do medo de ser vista de uma forma diferente, mas esse espaço de poder. Inclusive tem até depoimento aí no feed, vocês precisam ir baixando aqui, né? Porque tem vários depoimentos, mas essa aluna em específico, ela descobriu que depois que ela conseguiu alquimizar essa raiva, quando ela percebeu, porque ela teve conversas difíceis também com o parceiro, né? Ele estava assim, por ela. Adoro os casos que eu recebo, né? Assim, de desejo, porque muitas vezes a gente acha que se eu tiver muito, muito poder, né, os homens vão me temer. E ela realmente é a rompimento dessa crença de que não, se eu tô no meu lugar de poder, eu sou a maior gostosa pro meu parceiro, ele me deseja ainda mais. Foi isso que aconteceu com ela, né? Essa ruptura, porque não é um processo mental, é um processo corporal. E pra mim é muito importante falar pra vocês é que venham participar. A gente vai começar o quê? Dia 2 de fevereiro, 2 ou 3, eu preciso só verificar, é toda terça, né, fora feriados, né, às 7 horas da noite, são 2 horas de encontros ao vivo,
e a gente tem muita respiração, muita prática alquímica, é transformador, e que quem se inscrever até sexta-feira vai ganhar um bônus especial. Tem outros também, né? Por exemplo, tem um bônus que é 21 dias para você reprogramar o seu prazer, que é só você sentar, pegar o seu fonezinho e ouvir, né, as reprogramações, principalmente para a gente soltar crenças limitantes em torno do nosso corpo, do que é o prazer. Tem um áudio só sobre se eu tiver muita energia sexual, né, e todos os bloqueios em torno disso, ou então se eu for muito poderosa, né, coisas ruins acontecem, ou que os homens vão me temer, e é pra gente entender que não. Quando você é muito poderosa, você atrai exatamente pessoas que desejam você por quem você é de verdade. E que sim, os seus parceiros te desejam ainda mais porque eles querem ver a gente crescer. E não, né, é senso de interioridade, né? E não que a gente precisa de se diminuir para encaixar, mas que a gente pode transformar. É assim, é fantástico, assim, eu tô super animada. Mas quem se inscrever até o dia 16, o que vocês vão ganhar é os 40 dias de abundância, que são microexercícios, 40 dias, e que neles tem alguns dias que são de práticas alquímicas, aonde a gente começa a perceber, porque a abundância também é uma expressão da sua energia sexual. Então, a energia da abundância é sobre recursos físicos, materiais, dinheiro, oportunidades físicas, mas também ideias, criatividade, em que a gente vai abrindo esse canal para perceber, para a gente manifestar, trazer para a realidade coisas que a gente deseja estar vivenciando, não pelo ego, mas sim a partir desse espaço de conexão interna. Eu acho que é isso. A gente tem um desconto de mais de R$1.000 para quem estiver se inscrevendo. Manda mensagem no direct se você tem interesse. Se inscrevendo até sexta-feira, dia 16 de janeiro, você vai estar recebendo, então, né, os 40 dias de abundância, que é sucesso. Eu tive alunas que conseguiram o quê? Que estava no doutorado, estava terminando o doutorado, não sabia o que ia fazer da vida e conseguiu um emprego trabalhando na área dela e hoje está viajando o mundo com a sua pesquisa. Né, o que ela queria era exatamente isso, trabalhar de home office e viajar o mundo, sentindo muito prazer. Teve outra moça, que também é a moça da raiva, ela conseguiu o quê? Ela conseguiu manifestar a viagem de sonhos dela com um preço muito mais barato. Sim, são histórias muito incríveis e que não é que a gente não tenha que tomar ação, mas quais partes nossas a gente precisa recuperar para tomar ação coerente com quem a gente é. Perceber oportunidades onde a gente às vezes parece que não consegue perceber. São 40 dias, 40 exercícios, onde a gente vai trabalhando essas liberações para estar mais alinhado e manifestar. Mas o religar é sobre os perfis sexuais e a reconexão com o prazer no sentido mais sexual mesmo, viu, gente? Então, acredito que é isso. Vocês gostaram? Me contem. E mandem mensagem, tem ali no perfil o link do Religare. E mandem mensagem também no direct que eu respondo para vocês, tiro as dúvidas de como que vai funcionar. Todas as aulas ao vivo vão ficar gravadas e vai ser incrível. Eu acho que é isso. Vocês gostaram dessa nossa aula, gente? Me contem, senão a gente vai encerrando por aqui agora. Esperamos que sim, né? Então é isso, gente. Agradeço vocês por terem passado mais de 1 hora conversando comigo. Sinto muito feliz em abrir as inscrições do Religare. É um dos meus programas favoritos e eu deixo aqui o convite para vocês. Então, muito obrigado, uma ótima semana e sexta-feira a gente se encontra, tá? Porque agora que desbloqueamos o recurso de live novamente, temos muitas coisas para conversar. Então é isso, gente. Rê, muito obrigada. Vem participar do Religare, Rê! Karine também, deixa aí o convite. Espero que vocês tenham gostado, se nutrido e plantado sementes aí para expandir a consciência um pouquinho sobre o poder sexual que existem dentro de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau.